começar com o curso. Muito bem. Estaba escuchando, estaba leyendo un texto. Na verdade, eu estava ouvindo aqui Todas um las texto. presentaciones, Vamos entonces, começar com as apresentações, então. pautas que ya les había Pautas que eu mencionado. já tinha mencionado para vocês, eu só vou Presentación se lembrar. hace As con apresentações ser feitas com os companheiros do seu país. el caso de decir tenemos dos No caso do grupos. Brasil, a gente tem dois grupos. A apresentação é feita em PPT. Então, por favor, me enviem antes o PowerPoint para o meu e-mail apanissa@gmail.com. Cada grupo dispõe de 10 minutos para apresentar. Todos os membros do grupo devem apresentar, não só um, e tem que apresentar, se espera, de forma equitativa entre os membros. Se um apresenta 3 minutos, se tem dois, cada um 5 minutos. Não seria uma boa ideia, espero que não. Que uma pessoa apresente 8 e aí uma pessoa apresente 2 minutos para os outros companheiros. Não, isso não é legal, de nenhuma forma, né? Porque é importante compartilhar esse espaço. E eu posso ver o domínio que cada grupo tem, cada pessoa tem. Já falamos do conteúdo das apresentações, eu disse que era flexível, Creo que siéntese mas os seguintes elementos tinham que estar. Qual é a política escolhida, quem são os membros do grupo, isso é importante. A entidade que aprovou, emitiu a política, a tipologia e as orientações da política aplicadas. luego se presenta la política en sus Depois componentes. apresentem a política nos seus componentes, se vocês os têm, né? A finalidade, objetivo geral, objetivo específico, alinhamentos, as suas características principais. Em seguida, quais são os atores envolvidos, os âmbitos de implementação, a descrição de como se veio implementando, de quando, onde, por quem. Y bueno, después un balance final Depois, um balanço de final logros o resultados. de conquistas ou resultados, Si los hay. se existe, as limitações, obstáculos, problemas, erros. Y críticas, E oposiciones, resistencias. críticas, oposições, resistências, né? Bien, muy bien. Entonces, Bem, muito bem. empecemos Então, entonces. essa é basicamente são as indicações. Então, vamos começar com o México. Se recuerden, tienen 10 Então, minutos lembrem-se, vocês têm 10 minutos para apresentar. Eu vou de tiempo y medir aqui o cuando falte tempo e quando 2 faltarem minutos, 2 minutos, eu vou interromper, dizendo que faltam 2 minutos, tá? Cintia pide que Cíntia pede que fique para o final. Ok, bien, tudo bem. Não tem problema, Cíntia. Honduras, entonces Honduras, então está vamos Honduras está en deixar el cuarto, Honduras no final. Tá no quarto, vou colocar no posto 8. o sea, después de Ou Guatemala. seja, depois da Guatemala, Honduras, tudo bem? Comenzamos con Vamos começar México. com o México. Vá Quiero adiante. saber si Eu quero saber se vocês podem me ajudar. Bem, eu acho que sim, vocês podem compartilhar. Era isso que eu queria perguntar, se vocês podem compartilhar o PowerPoint. Então, sim, é possível. Está confirmado. Muito bem. entonces, muy Então, bien. Ya, muito bem. Vai em frente. ahí no veo ni está hablando. Ninguém está falando, né, ainda? Que eu não ouço. Ya, ya puede, ¿no? Vocês já podem começar a apresentar. Oi, boa tarde a todos. Vamos apresentar pela parte da equipe da Mexicana. O professor Nicandro vai começar. Não sei se o professor Nicandro nos escuta. Eu vejo que o microfone está aceso. No, Nicandro, no te Não, escuchamos. Nicandro, a gente não te escuta. Chao. A gente não conseguiu te ouvir até agora. Puedes ver las opciones de audio, Você pode ver as opções de áudio puedes ver las configuraciones para que ver pueden quais das hacer. configurações pode te favorecer. Aconteceu isso comigo. Eu tenho uma configuração escolhida que não funciona bem, aí quando eu escolho a outra já funciona. Todos los otros grupos tengan su PowerPoint
Os outros grupos já podem ter seu PowerPoint na, na mão, para que não tenhamos problemas com isso. Cuando no te escuchamos, Nicandro, a gente não te escuta. hay que resolver eso, ¿no? Porque Temos que resolver isso, né? Porque o tempo tá correndo. ya está bien, va a salir o volver a entrar. Tá, ele vai sair e voltar a entrar. Tudo bem. A ver, tengamos cuidado con estas Vamos ter configuraciones. cuidados com essas Sí, configurações, tá? vayan probando. Este es un Vão momento muy testando. Esse é o momento que vocês podem testar se os seus microfones estão tá funcionando. Enquanto o Nicandro entra e sai, ou sai e entra, né? Hola, profe. Sí, Vanessa, te escucho. Sim, Vanessa, eu te escuto. Muito bem. ¿Quién está hablando? Quem mais tá falando? Sim, Nubia. Bien. Muito bem. Nubia, ¿se escucha? Te Bien. escuto muito bem. Angélica, ya cayó. Oi, Paraguay se escucha. Paraguai Muy ouvido? bien. Muito bem, a gente escuta Bien. perfeitamente bem. Ya, buenas. Oi, boa noite. Oi, muito bem. Nicandro, todavía no te Nicandro, escuchamos. a gente ainda não te escuta. Creo que sigue con los problemas Eu acho que ele segue com os problemas de conexão. Ir empezando Eu yo vou justo para... começando para a gente ir com o tempo. Se o professor Nicandro pode entrar, a gente vai fazendo a incorporação do professor. Muito bem, Angélica. Sí, nosotros... Sim, justamente nós no quadro que tudo que a gente já viu das políticas linguísticas que fizemos, a gente queria apresentar um pouco a política linguística mexicana atual. Equipo que se... Nossa equipe está conformada pelos dois únicos mexicanos que estão aqui, que é o professor Nicandro e a sua servidora, Angélica. La política lingüística A política linguística do México se baseia justamente nos tipos de planejamento linguístico que temos, tanto de corpus, status e aquisição, a partir do corpus e status que já dizíamos, que se tem que retroalimentar mutuamente o Instituto Nacional de Línguas Indígenas, el ente o la entidad que o Lente, que é a entidade que justamente desenhou essa política, por meio de dois eixos temáticos importantes. Por um lado, a verificação linguística comunitária, justamente para começar com os corpus, com normas, escrituras, gramáticas, dicionários e vocabulários. y por el otro del Estado, E o outro do status, que essa linha temática nós denominamos de institucionalização das línguas indígenas, ou seja, a presença das línguas indígenas na administração pública, federal, estatal e municipal. y algo que É quizás algo que talvez valha a pena dizer aqui, é que é um tema que nós temos ainda pendente na agenda, são justamente os temas de aquisição. Como fazer com que nossas crianças aprendam uma língua indígena como segunda língua, né? Isso afeta tudo que discutimos nessas aulas. y bueno, pues la entidad E bem, a entidade justamente criadora desse Instituto Nacional de Línguas Indígenas que coloca esses dois eixos temáticos de política linguística em ação para atender justamente as línguas indígenas do México. E já propriamente se baseando com material, com as publicações, com as pesquisas que tiveram previamente, né, como essa classificação das línguas em alto risco, em muito alto risco de desaparecimento, alto risco, e as línguas ameaçadas, né? y ahora E agora, justamente, o que eu comentava era que o Instituto partiu desses dois eixos temáticos. Acho que temos um que é planejamento linguístico comunitário, e isso também vem em colaboração com parte da década internacional das línguas indígenas no México, né? Então, centramos-nos principalmente no seu princípio central dos povos indígenas, fundamental para qualquer processo de planejamento que nós empreendemos no Instituto. Ou seja, se dá a conformação de conselhos de planejamento linguístico comunitária, onde se conformam por pessoas na comunidade, onde eles próprios decidem o que fazer com suas línguas nas suas comunidades,
com os alcances que tem. E aquele instituto dá o acompanhamento que seja necessário justamente para ir dando atenção às suas línguas. Eso enmarcamos la Por planificación isso, a gente demarca planejamento linguístico comunitário como uma política que vem de baixo para cima, ou seja, a gente dá esse acompanhamento, mas são os falantes que dizem e vão levando essas ações que a gente deve empreender justamente para suas línguas, né? E nesse acompanhamento foi trabalhado normas, se han trabajado alfabetos, justamente las normas foram que trabalhadas trabajamos justamente en una todas essas clasificación questões de alfabetos, na classificação das normas para as línguas que temos com, poderia-se dizer, com uma vitalidade forte nos alfabetos e cartilhas para as línguas que estão em risco de desaparecimento, né? Então aí temos a participação das pessoas falantes das comunidades. Então, justamente sobre esse enfoque, a conformação desses conselhos de planejamento linguístico comunitário representa um esforço por reconhecer o fato das comunidades indígenas decidam por suas próprias línguas, determinando quais ações tomar para fortalecimento e justamente para revitalização, né? porque me guste Porque em alguns temas a revitalização, la a revitalización revitalização se da é justamente dada desde justamente do grau de risco que tem as línguas. ven acá. Desculpa, tem algum? O professor Nicandro já entrou? Ele vai entrar? Listo. Y Pronto. justamente en E este marco justamente nesse marco, o Instituto Nacional de Línguas Indígenas, INALI, justamente como eu mencionava, né? esta función de Cumpre essa função de acompanhamento e assessoramento técnico. No entanto, a crítica que se dá a essa parte dos conselhos de planejamento linguística comunitária é que sim reconhece a Agência dos Povos Indígenas pela tomada de decisões sobre suas línguas, mas enfrenta desafios significativos que limitam a sua sustentabilidade. Esse é um dos aspectos é que esses conselhos são no por tiene cargos honoríficos, ou seja, não tem justamente esa es uma, la primera crítica que nosotros hacemos a partir de esto, ¿no? uma sustentabilidade. Essa é a primeira crítica que a gente faz com base nisso. Os problemas que a gente enfrenta e foi uma constante em todos os projetos. Um enfrentamento que a gente sempre faz, que é a falta de orçamento para esses conselhos. Esses conselhos são honoríficos, ou seja, que as pessoas não recebem uma remuneração por seu trabalho, são voluntários. E, no geral, são professores que já estão Lenguas y aparte como que aposentados e têm esse tempo para fazer esse trabalho com as línguas. Então, aqui tem o professor Nicandro, eu vou passar o microfone porque essa parte também é uma parte importante que da sua área está sendo levada. Gracias. Sí ¿será que ya me escuchan, verdad? Será que vocês já me escutam? Bueno, aquí creo que es Sim, importante mencionar acho que aqui é importante mencionar indicaciones que nos sobre as tienen indicações que foram dadas sobre as apresentações, quem participa, né, quem está por envolvido. una parte, Por um lado, las bases comunitarias, são as bases comunitárias, as pessoas que estão diretamente envolvidas nas comunidades, que têm interesse genuíno sobre sua língua, sobre sua revitalização, algún tipo de e que têm algum tipo de experiência na escritura, na difusão. São uma espécie de ativistas comunitários. otro lado, E, por outro lado, as instituições que a gente dá um acompanhamento, assessoria para que possam gerar seu programa de trabalho bien estructurados, bem estruturados, que tenham objetivos claros, enfim, que podamos e que entonces possamos no então necesariamente não necessariamente estar ali na comunidade sempre para que se dê seguimento, mas que também possam ser feitos trabalhos autogestivos nas comunidades e dar um acompanhamento um pouco à distância mesmo. y bueno, entonces E bem, então nesse sentido, importante é importante que existe algo que a gente chama como harmonização linguística, ou algo que. Qual é a responsabilidade compartilhada? digamos que A los gente proyectos procura que os projetos, os processos que se iniciam nessa base comunitária tengan tenham uma transversalidade a nível municipal, a nível estatal e a nível da es federação. decir, los proyectos Ou seja, os projetos que se gerem nessas comunidades possam ter recursos, possam ser conhecidos, e possa ser dado seguimento e apoio a esses outros três níveis do país. sí, Seguimos. sí, justo, y ya Sim, con e justamente uma vez que a gente trabalha com a base comunitária, agora vamos com a base institucional, né? Como transversalizamos essa parte de, se bem a gente já tem uma norma, um alfabeto, a gente já tem uma forma de escritura. Agora, como fazemos com que isso tenha um status dentro das instituições, né?
E muito independente também disso, é que nós temos o eixo temático de institucionalização das línguas indígenas Estrategia política justamente. políticas, justamente fundada na Sala Geral de Direitos, o que busca o uso oral e escrito das nossas línguas nos distintos espaços institucionais e também nos meios de comunicação públicos. A partir de Então, a partir disso, se começam a gerar diversas estratégias e ações para que essa institucionalização das línguas possa ser transversal na administração pública federal, né? y E por isso que a partir disso são detonadas diferentes ações e também nossos objetivos gerais. Então, justamente nós víamos que as ambientações das políticas linguísticas, pelo menos no nosso país, as línguas como direito, porque justamente está sustentado nessa parte dos direitos linguísticos e que se quer garantir os direitos linguísticos da população, mas também está orientada à promoção dessa diversidade linguística, mas também esse outro contraste, a conveniência, né? si bien sí tenemos esta E, promoción, no geral, sim, temos essa promoção e tudo, mas às vezes é como eu dizia, tem orçamento, não tem orçamento, tem projetos, não tem projetos, e depende muito da vontade política que as instituições têm, né? entonces lo que se ha Então, o generado que a gente gerou nesse quadro de institucionalização é um curso de capacitação para saber dos servidores públicos, que eles possam conhecer a diversidade linguística que nosso país tem e possam conhecer sobre os direitos linguísticos e bem como no marco das suas atribuições podem contribuir para dar atenção para as pessoas falantes de línguas indígenas. Isso por um lado. Por outro lado, a partir desse eixo temático de institucionalização das línguas indígenas, geramos uma cédula para identificar as boas práticas que a administração pública federal em diversos âmbitos tem em diversos âmbitos, desde a saúde, dos âmbitos municipais, dos âmbitos educativos, né? E detectamos ações que vão desde a promoção da diversidade até ações que trabalham com as línguas já com orçamento, já com um planejamento institucional. Então, basicamente, são esses dois eixos que foram sendo trabalhados para dar visibilidade e promoção para nossas línguas indígenas. Mas também, justamente, a gente queria resumir o tema da crítica construtiva sobre nuestra política nossa lingüística, política linguística, né? pues E com relação a essa política construtiva, essa sustentabilidade, né? Segue fazendo falta siente essa orçamento suficiente, esse é um dos grandes obstáculos que a gente no momento da implementação das políticas linguísticas, a gente tem a ver um pouco sobre a arena política que a gente está vendo no nosso país ideologías, e um pouco sobre as ideologias. ese es un punto que se va a Esse é um tocar ponto que vai ser tocado mais para frente. Também as desigualdades regionais e comunitárias. Nem todas as línguas recebem um nível de apoio e visibilidade. Ou isso de que algumas línguas têm maior visibilidade, outros têm alto risco, outros estão em muito, muito alto risco de desaparecer, outros têm muito, muito poucos falantes. Então, justamente essas desigualdades nos está colocando desafios para ver como a gente vai atender, né? E uma delas são essas zonas de inteligibilidade que vão ser implementadas justamente a partir do planejamento linguístico comunitário. y bueno, los otros E bem, os puntos outros dois pontos eu vou deixar para o professor Nicandro. Gracias. Sim, obrigado. Pues algo importante de esta Algo importante dessa parte é uma ausência de política linguística multidisciplinar. Isso a gente tem que a revitalização das línguas não é unicamente uma questão linguística, mas também é importante articular com políticas em outros níveis, como o educativo, como a própria economia do país e comunitária em diferentes níveis, sobre la salud, e o fator da saúde, que ou seja, Asociación El Ángel, la solidaridad con las entonces, personas en situación creo que hay un audio. tem um microfone aberto. Ah, Entonces lo que tenemos es então ahí o que a gente tem é que tem muitos outros fatores que envolvem essa perda linguística. A gente não pode assumir tudo isso de uma própria linha, de uma mesma linha, de uma só olhar, debe ser transversal mas devem ser tratados outros para que esta política recortes para que essa política linguística possa ser mais generalizada no país. finalmente E por tenemos fim, temos também esto que mencionábamos, isso que a gente mencionava, que deve ser uma responsabilidade compartilhada nas três órgãos. A política deve ser conhecida, deve ter também algumas atividades, responsabilidades, atribuições, federal, tanto no nível federal como lá no estado e também no município,
é muito comum que o nível municipal desconheça a realidade multilingüe do seu município e que também é um direito e uma obrigação, um direito dos seus falantes, dos seus cidadãos no município e uma obrigação por parte dos municípios para que possam exercer esses direitos. Por fim, em alguns casos também tem um orçamento, quando às vezes chegam aos municípios, não está devidamente etiquetado pelo que a gente pode ver, parece, se brinda, se dirige a outros processos mais de infraestrutura, e não no tema da revitalização linguística. Então, é importante que além de chegar o orçamento, que tem que ter um cuidado para que não tenha uma diminuição para outros temas, né? Enfim, também é importante a transversalização dessas iniciativas dos programas, né, comunitários, aos três níveis que a gente está se referindo. Os que se conhecem seus planos comunitários, três níveis de governo, e que, portanto, também se dê seguimento nesses mesmos níveis. E, por fim, essa é uma questão derivada em toda essa realidade, né? Muitas décadas e séculos, reconhecimento dessa diversidade, inclusive negação, e que se reconhece hoje constitucionalmente, então o Estado deve se transformar, deve se adaptar a toda a estrutura governamental, as instituições, devem ter sua documentação, os serviços que oferecem, os programas de atenção, tanto operacional, direta e online, devem ter um enfoque plurilingüe e pluricultural. Deveria ter pessoas atendendo em todas as instituições e todos os seus sistemas de atenção deveriam ser com esse enfoque plurilingüe e pluricultural. Bem, acho que a gente vai encerrando com isso. Sí, creo que Sim, eu acho que já para o fim dizer que são dois eixos temáticos importantes, o planejamento linguístico comunitário vem de baixo para cima. este de institucionalización. Essa institucionalização também vem de cima para baixo, ou seja, são as políticas que as instituições fazem para a atenção das línguas. Então, com isso a gente estaria encerrando a nossa participação. A gente vai pedir desculpa por não ligar a câmera, que estamos aqui os dois. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Angélica e Nicandro, muito interessante. Ah, vocês estão no mesmo escritório? Sí, Sim. Hola, hola. Con razón, por el lado. Ah, por isso o áudio, né? sí, sí, justo. Para arreglarlo fue más fácil movernos a una oficina. Para a gente corrigir, foi mais fácil a gente voltar para a mesma sala. Por fim, eu posso escutar aí. Muito obrigado. Então, obrigado a Angélica e Nicandro, do México. Como a gente tem o tempo um pouco passado, vamos um pouco rápido para o Brasil. Por favor, lembrem-se, se vocês podem fazer perguntas. No final das apresentações, podemos fazer perguntas a todas, né? Mas vamos avançar para que todos vão apresentando. Algo muito interessante é que essa apresentação do México tem é o conceito de transversalização, que é uma coisa que conversamos, né? A mesma política seja compartilhada pelos diferentes níveis de governo. E logo também o orçamento etiquetado, né? Que seja comprometido a uma finalidade específica, o orçamento assignado aos níveis de governo, para que não se vá a outras tarefas, né? Outras atividades. Interessante. Então vamos então com o Brasil. Brasil 1, né? Boa Que é a tarde, Vanessa Núbia. boa Vai tarde, em boa frente. noite. Nossa apresentação vai ser em três. A Vanessa, a Samara e eu, no Tupinambá. E a gente vai ter esses 5 pontos, né, da política linguística para as línguas indígenas no Brasil. Vai ter o ponto 1 do Estatuto do Índio, a Constituição Federal, a referencial curricular nacional das escolas indígenas, projetos de leis indígenas e projetos de lei de intérprete. São esses pontos que nós vamos tocar ali no mapa a diversidade linguística do Brasil. Eu quero registrar que a gente tem no Brasil, no início a gente tinha exatamente mais de mil línguas e agora nós temos só 170 por aí línguas indígenas. E no Estatuto do Índio, a lei
que traz em relação à questão indígena? Na lei do Estatuto de criada em 1973, os indígenas vistos como relativamente incapazes deveriam ser tutelados por um órgão indigenista estatal. E aí você cria o SPI, e que hoje se tornou, na verdade, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. E a base, né, era a integração nacional dos povos indígenas à sociedade nacional. A gente tem, o Brasil, ela adota diferentes O Brasil adota diferentes orientações políticas e linguísticas. A política de tolerância, que considera o uso da língua sem repressão, apesar de antes haver repressão, que era a proibição total das línguas originárias. Hoje, ela tem a tendência a política, ela caminha nessa parceria da tolerância, que não tem repressão, sem violência, para atender resultados eficazes, camufla a desvalorização das línguas indígenas. Quanto à política de promoção, apesar de contemplar o bilinguismo, eleva o status da língua portuguesa. Então, no Estatuto do Índio, existe no primeiro parágrafo resguardar os usos, costumes e tradições indígenas. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país, mesmo em termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardando os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. Aqui não diz explicitamente a questão da língua indígena. Já no artigo 9º, fala que qualquer índio poderá requerer o seu juiz de competência à liberação para o regime de tutelado. Só que para isso ele tem que atender um requisito. Um dos requisitos é aprender a língua portuguesa. Então, quando você traz esse viés de você em algum momento valoriza a língua, mas em outro momento você faz o status da língua portuguesa, tem uma política linguística de que camufla aí, na verdade, a questão da repressão. Então, você tem uma língua de tolerância. Então, aplica a restrição, a política de restrição é oficialmente declarada, explícita, que há o direito do uso da língua originária, porém não estabelece, não traz a formação para professores, nem produz materiais para que essa língua seja estudada, para que a língua seja mantida nas comunidades. Isso está desde no Estatuto dos Povos Indígenas. Um dos pontos, que é o artigo 49 do Estatuto do Índio, né, é a alfabetização dos índios facial na língua do grupo a que pertence, e em português, salvaguarda o uso da primeira. Sempre há essa camuflagem, essa tolerância de não haver repressão, mas sempre a língua portuguesa é a língua do status nessa política. Esse artigo, na Constituição Federal, a gente tem também no mesmo viés, né? Tem o reconhecimento das línguas indígenas, são reconhecidos os índios sua organização social, costumes e línguas, crenças e tradições. Aqui já tem mais um avanço da política no Brasil, das línguas indígenas. Ela avança para um reconhecimento da diversidade. Contudo, a Constituição estabelece um marco para a valorização da diversidade cultural e linguística, o que inclui as línguas indígenas como patrimônio cultural e material no Brasil. Isso aí, mesmo não estando explícito, no artigo 215, estabelece a garantia a todos o pleno exercício dos direitos culturais, e o acesso a fontes cultural nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão de manifestações culturais. E aí você tem no artigo, aí você vem para o item da educação, no artigo 210. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada à comunidade indígena também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Embora a gente conhece que a Constituição Federal ela menciona diretamente as línguas indígenas, não menciona diretamente a língua indígena como patrimônio imaterial, a proteção das formas de expressão e dos modos de criar, fazer e viver das comunidades indígenas abrange, sim, a preservação e a valorização de suas línguas e tradições culturais, presente no artigo 215 e 216 da Constituição Federal. E o que a gente tem? A nossa lei pautada para as línguas indígenas, ela vem
ela tem os dois movimentos, ela é de baixo, ela é de cima para baixo, como também ela é de baixo para cima. A gente vai dando continuidade às nossas atividades, às nossas apresentações nesse viés. Um momento ela é de cima para baixo, e aí as leis, as retificações, as criações das leis, como posto aqui na Constituição Federal, e para frente nós vamos adiante, que tem a questão da educação mais afinada, como também ela é das comunidades, que é a reivindicação das comunidades para que essa língua, a língua originária, ela possa ser estudada. E aí você tem na continuidade a Constituição das Diretrizes Básicas da Educação, que vai dar seguimento à nossa colega parenta, a Samela, e na LDB, que já é as leis, elas são uma lei, a nacional, que é a nossa Constituição Federal, ela dá o parâmetro nacional e ela vai para as orientações para as outras leis, para que ela seja regulamentada, que ela seja aplicadas, que elas sejam assim disseminadas na federação como um todo, né, no país. O artigo 78 da LDB, ela determina que a educação indígena deve ser bilíngue e intercultural, com materiais didáticos adaptados à realidade dos povos indígenas. Isso tudo foi posto de cima para baixo, mas a gente ressalta de novo de que existe um movimento de baixo para cima que faz essas reivindicações, essas leis virem a se tornar escritas em nosso favor. Samela, por gentileza. Faltam 2. Não tinha avisado nos outros casos, mas eu vou avisando.
Muito obrigado, Vanessa, Samela e Núbia. Muito boa apresentação, muito interessante. Interessante que a facilitação das línguas seja por uma demanda cidadã, né? E que isso seja o que está em impulso. Muito bem. Muito obrigado, Brasil. Agora passamos à apresentação. Faltava Panamá agora, mas mais cedo o companheiro do Panamá me escreveu dizendo que sua companheira está agora numa comarca e não tem sinal, está com dificuldade de conexão. Então vamos passar para Honduras. Desculpa, Honduras não. Honduras é para o final. Então passamos para El Salvador. El Salvador. Então, por favor, El Salvador. Depois de El Salvador seria Peru. E em seguida Paraguai. Depois Guatemala e depois sim Honduras. Então, muito bem. Eu recebi o pedido de nosso coordenador Luiz Henrique Lopes de também compartilhar as apresentações. Eu diria que num formato de PDF, no WhatsApp, que temos que se chama assistência técnica do curso, né? Diplomado. Então vamos fazer isso também para que todos tenham apresentações na mão. Vai em frente, Salvador, vocês têm 10 minutos. Oi, boa tarde, vocês me escutam? Sim, muito bem. Nós somos de El Salvador, vamos apresentar política pública. Bem, Alberto ficou com alguns companheiros no trabalho de campo. E ainda que sejam conectados, talvez tenham dificuldade. Se eles têm dificuldade, a gente vai cobrir. Assim que se resolve esse probleminha. A gente vai apresentar política pública, que tem a ver com a publicação para promoção das culturas, de textos para promoção das culturas indígenas do idioma náhuatl. A equipe está conformada por Alberto Cruz, Gustavo Pineda, Berenice Gomes e Cristina Hernandes. Os quatro formamos da equipe de multiculturalidade no Ministério da Cultura de Salvador. É a que se encarrega da totalidade dos temas dos povos indígenas e afrodescendentes. Somos uma equipe pequena, só de 5 pessoas. E nesse sentido, ainda que nos compete essa questão linguística, a gente está muito limitado nesse tema. A política escolhida, como eu disse, uma série de publicações para promoção das culturas indígenas no idioma náhuatl. Escolhemos essa política porque, ainda que também temos ninhos de imersão linguística que talvez tivesse sido interessante de apresentar, essa política é executada diretamente pelo Ministério de Educação e não por nós. Já essa que a gente está apresentando, nós, a Direção-Geral de Multiculturalidade do Ministério da Cultura, nós temos um papel mais ativo nesse sentido, talvez seja mais pertinente que apresentemos. Então, por isso escolhemos essa. Bem, a entidade criadora dessa política, o despacho da primeira-dama. Tem uma questão muito interessante aqui no caso do Salvador, que é, no atual período presidencial, houve uma questão interessante com relação ao tema da primeira infância. Foi criado, por exemplo, o que se chama Instituto do Ponto, que é o responsável pela política da primeira infância. E justamente montado sobre essa temática, e a partir do interesse do despacho da primeira-dama, coordenação com o Ministério da Cultura e com o Ministério da Educação e com o Instituto Crescer Pontos, foi criada uma série de textos dirigidos à primeira infância, mas que gravita em torno do tema dos povos indígenas de El Salvador, em alguns casos particularmente sobre o náhuatl, que é a única língua que ainda se fala aqui em El Salvador. A tipologia das políticas nacional é uma política de cima para baixo que vem de instâncias estatais, como eu falei da instância do espaço da primeira dama. Tá falhando um pouquinho seu microfone. Tá falhando um pouquinho seu microfone, talvez. Ok. Você me escuta melhor agora? Agora sim, agora sim. Eu estava falando que se trata de uma política de cima para baixo, como eu comentei, que vem das instâncias estatais, do despacho da primeira-dama, ou seja, praticamente da presidência, quase. E também do Ministério da Cultura, nesses níveis ministeriais, né? É uma política
Implícita, não está explícita de forma escrita, mas é executada e gravita em torno de comunidades, como estava dizendo, no tema dos povos indígenas e da promoção da cultura e identidade dessas comunidades. Se trata de uma política de tipo aberta, porque é de caráter público, e se dá a conhecer a cidadania, e uma política de fato, porque não tem um marco legal, ainda que poderia se sustentar no artigo 62 da Constituição, que estabelece a necessidade de promocionar as culturas indígenas. Não sei se Iracema pode participar, porque ela estava na estrada. Oi, vocês me escutam? Oi. Sim, se escutamos. A gente vai fazer intervenção na estrada. Não tem muito sinal. As orientações da política, como era mencionado pelo companheiro, a promoção massiva, um tipo de promoção massiva da língua naua é dirigida à infância e também a setores da cidadania em geral. Basicamente, essa orientação que está dirigida, não só para indígenas, mas também para não indígenas. Sem chegar a instaurar o bilinguismo, né? Um conhecimento suficiente para assumir e respeitar as diferentes manifestações culturais, incluindo o Nawa. Entre elas temos, como vocês veem na ilustração, se trata de uma série de publicações e isso consiste no que a gente pode ver na imagem, o que projeta. O próximo slide, por favor. Encontramos uma série de Kakepsa, o Pequeno Príncipe no Nawa, foi traduzido. Me contavam que uma vez, e pendente um dicionário em Nawa. Nessa série de Crescer Lendo está dirigida às crianças de 3 a 7 anos, como o companheiro anteriormente mencionou, isso está sendo feito do despacho da primeira-dama, com relação ao livro de trabalho e texto de educativo público colocado para crianças dessa idade, ainda que existam algumas que vamos ver em mais à frente, onde as idades variam das crianças. Por exemplo, séries de semente, audiolivros para crianças em gestação, a série Amate para crianças pequenas, de 0 a 3 anos, tem ilustrações da flora, que são identitários salvadorenses, né, tradicionais de El Salvador. A série Bálsamo para crianças um pouco maiores, de 3 a 5 anos. E a série Árvore de Fogo são para crianças de 4 a 7 anos, com tradições e mitos dos povos indígenas. E por fim, Macliua, narrativas de autores salvadorenhos. Tudo isso pertence à coleção Árvore de Vida. Isso a gente tem do Departamento de Multiculturalidade, vários eventos que nós somos parte de mostrar esses livros, conta de contos, o que a gente dá a conhecer as crianças, chegam, não chegam a escutar. Nesse momento não temos o controle das idades, mas tratamos de demonstrar a diversidade cultural que tem no país por meio da leitura. Os atores envolvidos, essa edição envolve diferentes entidades a partir das já citadas, como eu tinha mencionado, como já foi acompanhado pelo meu companheiro com relação ao despacho da primeira-dama, isso inclui o setor urbano de bem-estar e oportunidade que são localizadas por todo o país. Meu colega seguiria, Gustavo.
Não sei se o Alberto pode participar, porque o Alberto também está na estrada, não sei se... Sim, sim. Boa tarde. Bem, eu só queria falar um pouco do tema essa produção literária que foi cursada em diferentes instâncias do Estado tem vários elementos que tornam ela especial, que também tornam ela um ato, né? Uma delas, como o Christian trazia no início, é que essa produção, esse trabalho editorial que está sendo focado em caminhando em matéria de literatura indígena, literatura contada das cosmovisões indígenas, e em alguns casos também literatura na língua indígena tem um elemento muito interessante, já que são abraçados, são potencializados do despacho da primeira-dama. Isso, de forma direta, dá um status bastante relevante a esse trabalho, porque estamos falando digamos, de um respaldo institucional muito grande, ou seja, não seja a nível internacional, tem um escritório que, digamos, no caso de El Salvador, presidente, né, e a primeira-dama tem uma muito boa reputação. É muito interessante que a primeira-dama esteja potencializando esses temas, porque também dá um status melhor à língua, e também de alguma forma motiva, incentiva as comunidades indígenas a valorizar e também colocar essa identidade, sua cultura, sua língua em perspectiva. A coleção Árvore de Vida, que é um dos diferentes produtos editoriais, é a que teve uma maior aceitação e uma boa, muito boa difusão. E como o Christian colocava, está focada para a primeira infância. É uma árvore grande, né? Uma árvore de vida é como se fosse a sombra que tá maior do que todas as árvores pequenas. Cada árvore, como nossa flora em Salvador, reúne 5 livros. E cada um dessas séries está focadas em diferentes níveis, segundo as idades das crianças nessa etapa de primeira infância, né? O interessante é que dos primeiros níveis está sendo incluído materiais em língua náhuatl, e o interessante é que, além do mais os livros, em alguns casos, também são feitos guias metodológicos para que professores, querendo mais outras pessoas, possam fazer implementações que vão um pouco mais além do que apareça retratado no livro. Outro detalhe importante, também mencionar a linha editorial, que está impulsionada especificamente do Ministério da Cultura e que foi criada para a promoção das línguas indígenas. E, por fim, um outro produto literário que teve um alcance muito grande, um alcance total, sobretudo a nível dos primeiros anos de escolaridade no país, é a distribuição dos livros Crescer Lendo, que são compilações de literatura nacional, onde podemos encontrar os escritores salvadorenhos com maior destaque, sobretudo em matéria de literatura infantil, e meios dos quais aparecem nessa figura falante de Naua, pessoas das comunidades indígenas, que aportaram textos, inclusive muitas vezes canções que se tornaram textos para esses livros. E o interessante é que esses livros vão acompanhando de áudios, e eles cantos são aprendidos e são replicados pelas crianças nos centros escolares. Isso é um resumo, e tratando de detalhar um pouco esses materiais que estão sendo proporcionados. E uma coisa também muito importante que tem a ver com essa política que eu mencionava, triste no início, eu acredito que nesse sentido conseguimos atingir uma articulação muito eficiente entre atores do Estado que são chave. Nesse caso, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Instituto Crescer Juntos, que tem a nova criação, mas tudo isso impulsionou o despacho da primeira-dama, qual de alguma forma torna ela uma política bastante efetiva e que tem uma aceitação muito boa a nível nacional. Eu acho que já temos o tempo cumprido. A equipe de El Salvador já estamos totalmente fora do tempo, na verdade. Então, só faça um encerramento. Ok, Gustavo, por favor, você pode encerrar?
Muito obrigado. Eu vou ser bem breve. Com relação às conquistas, na verdade, precisávamos fazer uma medição. No entanto, no censo recente de 2024, apareceram 68 mil pessoas que se identificavam como indígenas a mais. No censo de 2007, era só 13 mil pessoas. Então, eu acredito que isso é um efeito da presença desses elementos culturais na educação, porque isso não existia. Tinha um enfoque bem monocultural, inclusive, excludente e não respeitante das culturas indígenas. Agora, existe um ponto de inflexão com essas publicações. Então, teria que, eu repito, tínhamos que medir melhor quais seriam os efeitos, mas nós, no campo, podemos ver como são recebidos com positividade os elementos dos povos indígenas, né? E com relação a limitações, a gente teria que ampliar essa situação, né? Essa política, esse grupo de publicações, mas eu acredito que é uma linha que está sendo sustentada no tempo. Com isso eu termino. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, equipe de El Salvador, para os quatro. Muito boa apresentação, muito interessante. Sim, de fato, o fato de que exista uma autoidentificação muito maior de um censo para o outro é um indicador forte, né, aproximativo, como se diz, um indicador proxy, de que algo está funcionando na autoestima, na autoidentificação do povo, né? Bem, vamos passar agora para a apresentação do Peru. Vá em frente compartilhar conosco. Estão prontos? Aqui tem uma mensagem. Equipe do Peru. Oi, Agostinho. Já estamos prontos. Diana, por favor. E vamos começar agora. Diana? Sim. Vamos ver. Oi, boa noite. Como vocês estão? Nós somos a equipe do Peru. Está formada por Gerardo Garcia, Ivendesu e Diana Mayuri, que vos fala. Então vamos fazer a apresentação da Política Nacional de Línguas Originárias, Tradição Oral e Interculturalidade ao 2040. A gente chama de PENLOT ao 2040. Bem, nós estamos trabalhando no Ministério da Cultura, né? Bem, aqui temos uma linha de tempo, do tempo das ações que levaram à aprovação da política. Em primeiro lugar, temos em 2011 a promulgação da Lei 29.735, que é a Lei de Línguas, também chamada, né? É a lei que regula o uso, a preservação, desenvolvimento e difusão, fomento e difusão das línguas originárias do Peru. Então, a partir dessa promulgação da lei, se marca um fato de ações importantes que vão levar à aprovação também da política nacional, né? Em seguida, em 2012, a gente tem a formação de intérpretes em línguas indígenas. Em 2013, a gente tem a criação da Direção de Línguas Indígenas do Ministério da Cultura. Em 2015, nós temos a criação do RENITLI, Registro Nacional de Intérpretes e Tradutores das Línguas Indígenas, que também é uma plataforma que é possível, onde podemos fazer a consulta dos intérpretes que temos nas diferentes regiões do país e as diferentes línguas nas que são formados, né? Logo, em 2016, no início de 2016, temos a aprovação do regulamento da lei. A partir dessa aprovação do regulamento da lei 29.735 da Lei de Línguas, se marca uma série de atividades que vão permitir a implementação da lei. A lei já estava estabelecida que se tinha que, bem, que se ia a elaborar uma política, né? Uma política nacional de línguas originárias, a qual já é aprovada em 2017, 10 de agosto
Se aprova Pinlote, mediante Decreto Supremo 005 de 2017. Agora, é importante mencionar que se vocês olham essa política de cima, né? Todas as ações que são trabalhadas para que se coloque em marcha e para que também se inclua a criação de uma política dentro da lei de línguas, surgiram também a partir das comissões, nas comissões de trabalho, né? No Congresso também, com os congressistas que apoiaram a promoção dessa promulgação da lei, né? Logo, temos também, entre outros fatos importantes, a criação da comissão multissetorial de natureza temporal encarregada de propor o Pinlote, né? Isso foi antes da aprovação, logo temos a aprovação do mapa linguístico do Peru, que também, onde se pode visualizar, né, a predominância que tem das línguas em todas as regiões. Logo também temos a aprovação de regulamentos que regulam as políticas nacionais. Em 2019, temos aí a reunião com o CEPLAN sobre a atualização da PENLOT. A partir dessa reunião também foi importante porque nos permitiu avaliar quais são as ações, né, que estão permitindo a implementação dessa política, com quais setores estão sendo trabalhados, quais setores estão implementando essas ações, ou quais são as dificuldades que estão avaliando esses setores para o cumprimento das ações, né? Em 2020, também temos o início do processo de atualização dessa política e também alguns. Bem, o Decreto Legislativo 1489, que permitiu a criação do Serviço de Interpretação e Tradução, a CIT, que é um serviço que brinda o Ministério da Cultura, também surgiu num contexto da pandemia, né? Para atender as emergências, para atender as emergências com esse serviço de interpretação e tradução. Logo, temos a atualização do mapa etnolinguístico e em abril de 2021 temos o início da consulta pública da proposta atualizada da PENLOT. Agora, a partir daí, temos a implementação, né, da política. Próximo, por favor. Agora, sobre quais problemas públicos você pretende resolver essa política, né? Essa política surge a partir do problema do exercício limitado de direitos linguísticos das pessoas falantes de línguas indígenas originárias no Peru. Agora, esse problema público tem quatro causas que se propõem nessa política. A primeira é a prevalência de funcionamento do Estado sob uma perspectiva monolíngue e monocultural, que de fato desde o início, né, da criação do nosso Estado, sempre funcionou sob essa perspectiva, né? A causa 2 temos a desvalorização e discriminação das línguas indígenas ou originárias e seus falantes na sociedade peruana. A causa 3, os frágeis mecanismos de transmissão, revitalização e recuperação das línguas indígenas ou originárias. E a causa 4, a pesquisa, desenvolvimento e difusão das línguas indígenas ou originárias é limitada. Próximo, por favor. Agora, nossa política funciona, né, sob a lógica desses quatro objetivos prioritários, que tem 32 alinhamentos, os quais podem ser verificados nos 41 serviços. E tudo isso, que seria que em 2040, 7 a cada 10 falantes de línguas indígenas ou originárias exerçam plenamente seus direitos linguísticos em todo o território nacional. Então, agora eu vou mencionar os quatro objetivos prioritários. Próximo. Próximo. O objetivo prioritário 1
tem 11 diretrizes, 19 serviços. Se centra em melhorar o pertencimento multicultural e multilingüe do Estado à população falante de línguas indígenas ou originárias. E aí nós temos os serviços também. No objetivo prioritário 2 temos reduzir a discriminação pelo uso de línguas indígenas ou originárias na sociedade em geral, e tem 4 diretrizes e outros serviços. O objetivo 3 é incrementar a transmissão intergeracional de línguas indígenas originárias e transmissão oral na população, que tem 9 diretrizes e 6 serviços. E o objetivo prioritário 4, que tem 8 diretrizes e 8 serviços, que é incrementar o domínio oral e escrito das línguas indígenas originárias para seus falantes. Em seguida, Li vai explicar para você um pouco mais acerca disso. Sim, obrigado, Diana. Sim, aqui nós temos um quadro operativo de algumas políticas nacionais, tanto com o setor cultural e as políticas nacionais vigentes no nível nacional. Como vocês podem ver, a Política Nacional de Línguas Originárias tem 41 serviços, né? Em comparação a outras que têm 31, 40 e 82, né? Nós, da política, temos relatado que efetivamente fazer segmento 41 serviços é complexo, então nós colocamos para a gente repensar essa situação, né? Saber como estão sendo feitas as que tem 82, tem outras que tem um pouco mais, né? E isso já na parte de ter o controle de fazer o definidor, mas mais ou menos para o panorama que se enfrenta políticas nacionais a nível nacional aqui no Peru. Aqui temos os exemplos. Em seguida, dentro desses serviços que foi explicado por Diana sobre o tema dos objetivos prioritários, de fato estão envolvidos os atores estratégicos, né? Que aqui a gente pode visualizar. Nós temos a lista de revitalização peruana, né? O IRTP, o Ministério da Cultura, efetivamente, a Educação, o Ministério do Desenvolvimento e Inclusão Social, o Ministério da Justiça, o RENIEC, né? Registro Nacional, o Ministério do Interior, Polícia do Peru, Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis, Ministério da Saúde, Biblioteca Nacional do Peru também, e o Pronabec, né? Que é um programa a parte que se encarrega de bolsas para brindar as pessoas que pertencem ao povo indígena originário através de avaliação. Então, está tudo articulado e todos esses setores fazem com que se efetivamente se plasme dentro de povo 41 serviços que podem identificar o termo relacionado ao tema de línguas. Para segmento e avaliação da política, os serviços têm seus indicadores e correspondem ao 464. 58 específicos em serviços e 6 sobre os objetivos prioritários. E aqui a gente tem mais ou menos o cronograma que se planeja para fazer uma avaliação de segmento restritivo, porque as políticas se aprovam através da instituição, né, que é o CEPLAN, então se estabelece, fecha as datas específicas para os reportes, os relatórios. Também dá um formato específico do que a gente tem que fazer no relatório. O resultado do segmento de avaliação, bem, aqui a gente pode ver que esse tipo de semáforo, né? Vermelho quando tem o tema de alerta, amarela quando a gente tem que ficar atenção e verde é bom, né? Os objetivos prioritários, como eu mencionei, eram 6 indicadores. Aqui temos 4 que foram sendo reportados, os objetivos prioritários e continuam sendo, temos 9 que estão bem, um que está irregular e 2 que estão em alerta. Os indicadores de serviços da mesma forma. A gente tem dos 58 que eu mencionei, até hoje não teve nenhum avanço em 25, mas 23 tiveram avanço, que estão bem. 3 estão alerta, né? E 7 estão em vermelho, né? Bem, isso é um pouco a foto de como está esse processo no 2023 da Penlote. E também temos uma matriz de compromissos de para 2023, que se faz um segmento, né, para implementar datas concretas para poder fazer um informe de avaliação. E bem, na cultura, a gente, através da direção de línguas, a gente tem 9 ações-chave, a direção de políticas, uma ação-chave, e depois aqui outra ação-chave. Então, como vocês podem ver, nas instituições também, né? Tem 9 ações, 3 ações. Todos os envolvidos têm ações para realizar, né, nesse mar, além desses compromissos que assumiram. E bem, o documento pilote vocês podem baixar aí, se vocês estiverem interessados em poder realizar a política de línguas do Peru, tá dentro. Pilote 2040, vocês acham de- recursos culturais do setor. E aqui é a parte que corresponde a Gerardo. Gerardo, tira do microfone.
Obrigado. Brevemente, Agostinho, porque a gente já se passou um minuto. Sim, sim, de fato, mas pode falar. Sim, de fato, bem. Eu acho que no Peru é a primeira vez que se faz uma política pública explícita, né, dentro dos margens teóricos que se falado na aula. Porque sim, houveram diferentes tipos de políticas linguísticas, inclusive com a de Velasco, anteriores, mas dessa vez foi seguido todo um parâmetro dentro de uma política pública, como se fosse uma política de pobreza, de deficiência, outros tipos de políticas, né? Segurança cidadã. Então, sob essas perspectivas, além do mais, isso nos permite ter vários atores envolvidos com responsabilidade, já não só responsabilidade de cultura, educação, mas a responsabilidade de grande parte da poder público tem um compromisso dentro da administração pública pela garantia de direitos, e além do mais, toda política pública tem que ser medida, né? Ser quantificada para ver se conseguiu ter impacto. E de fato, quando ele mencionou outras políticas, são muito sonhadoras, né? No desenho são muito bonitas, mas na verdade a administração pública é muito complexa. Então, no movimento da medição, do impacto, você pode ver muito bem que alguns serviços se avançam muito bem. E por isso que se cria um tabuleiro de controle, mas no setor cultural e na administração pública são poucas políticas que têm sistemas de medição. O tradicional é que eram relatórios qualitativos e que todo mundo cumpria tudo, né? Então, o relatório não olhava isso, mas agora com relação a relatórios mais quantitativos, ele fala quais fatores não avançaram, que estão em vermelho, mas são complexos de avançar, que os setores não respondem. Então, isso, assim, é importante na cultura. Em setores culturais não tem todo o controle da política que foi mencionado, por exemplo, ali, que é a política de transição cultural, política de cultura 2030. Não temos um sistema de medições claros, né? Com relação à língua, sim, existe. Próximo, por favor, super rápido. Li, por favor, próximo. Sim, bem, aqui estão. Se alguém quiser entrar também, isso é público, de acesso público. Se não precisa ser funcionário, você pode entrar e ver como está cada serviço, cada se moveu. Tema da Biblioteca Nacional, tema de produção de línguas, o tema dos serviços que tem Minedo, Renier, entidade, todo mundo pode ver, porque isso é reportado, claro, com um semestre de antecipação, e você pode ver como está sendo movido, o que está em verde, o que está em amarelo, o que está em vermelho. Seguinte, próximo. Eu criei para. Aqui estão todas as tabelas, todas as informações que vocês podem ver. Na parte dos desafios, por favor. Aqui. Fazer uma política pública é importante ver que existem serviços novos, né? E um dos serviços novos, por exemplo, se referem a temas específicos, como, por exemplo, a revitalização, outros serviços novos. Então, os setores são mais complexos, ou complexos para poder avançar. Então, tem uma complexidade maior. Outros são aspectos também políticos, né? Fazer uma política pública tem a ver com aspectos políticos. E no estado peruano, todos os estados latino-americanos, na verdade, tem um grande problema de funcionários. Então, estabelecer um contato do Ministério da Saúde, depois de 5 meses, ver que não é o mesmo, depois é outro, depois de 6 meses é outro, depois. Então, é bem complicado essa questão da rotação dos funcionários públicos. Mas já temos o compromisso do setor, isso é importante, né? Também é importante que se estabeleça, que vai se reportando pouco a pouco, aqui estão os serviços, por exemplo, do setor cultural, e pouco a pouco a gente vai envolvendo no tabuleiro de serviços em geral, né? Mas é bem aos poucos, porque o tabuleiro funciona como um sistema nos quais os próprios pontos focais de setores identitários sobem a informação. Não precisam estar mandando relatórios, mas automaticamente tem usuário, senha, e automaticamente em tempo real sobem a informação do avanço no seu setor. Não só a rotação acontece na disseminação pública, mas também no seu próprio ministério, e portanto também se gera um aspecto complicado, né? Mas acho que acreditamos que é um grande avanço nesse sentido. Próximo, por favor. É isso. É isso. Muito obrigado. Desculpa por ter passado um pouco do tempo. Obrigado. Ok, muito obrigado à equipe do Peru. É muito interessante, de fato, é uma política que tenta falar na língua da burocracia, da gestão pública, né? Para conseguir esses compromissos institucionais que se plasmam em planos operativos institucionais de muitos ministérios, entidades públicas
E isso se traduz na possibilidade de conseguir orçamentos assignados, né? E isso é muito interessante. É uma das grandes fortalezas da política linguística peruana. Bem, obrigado. Passamos então ao próximo grupo, que é o do Paraguai. Paraguai, estamos bem sobre o tempo. Boa noite. Matias vai compartilhar. Sônia, boa noite. A todos os companheiros também. A equipe paraguaia somos Rosana, advogado, Matias, Senei Aquiliones e eu que falo, Sônia Valls. A política linguística no Paraguai é uma política de status legal diferenciada que busca permitir a consistência dentro de um estado de múltiplas comunidades linguísticas, além do mais promove os direitos linguísticos da maioria e de uma proteção especial às línguas da minoria ou às línguas minorizadas. Que são dois termos diferentes, né? Minoria e minorizado. No caso do Guarani, estamos muito falantes ainda uma língua minorizada. O reconhecimento e oficialização, nesse caso do Guarani, se deu no ano de 1992. Como língua nacional, isso foi no ano 1967, já na época da ditadura, mas posterior à queda da ditadura, pode ser oficializada a língua como uma das línguas oficiais do Paraguai, junto com o castelhano. Próximo, Mati. Bem, como eu disse, a oficialização da língua guarani foi em 92. Foi uma luta de muitos anos. Foi uma política de baixo para cima. Não, a oficialização já pode ser falado também de uma reforma educativa, onde se incluía a Guarani dentro do programa educativo, junto com o espanhol. No ano de 2010, se promulga a Lei de Línguas, igualmente uma lei de anos de luta também por parte da sociedade civil, acadêmicos e outros atores também que lutaram para que essa lei possa sair, isso saiu no ano de 2010. José Alberto, por favor, feche seu microfone. A Lei de Línguas também possibilitou a criação das instituições muito importantes para o Guarani, a Secretaria de Políticas Linguísticas e também a Academia da Língua Guarani. A Secretaria de Políticas Linguísticas é o setor de políticas linguísticas e não só atende línguas oficiais, mas línguas indígenas e das línguas das comunidades culturais, como menonita, ucraniano, russo, tudo isso. E a parte também da comunidade que utiliza a língua de sinais. Matias, próximo. Minha vez. Vocês me escutam? Oi, não sei se vocês me escutam bem. Alô? Sim, 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 a gente te escuta. Boa noite, professor e companheiros. São as indicações de apresentação referidas às orientações em políticas linguísticas dos três autores. Em primeiro lugar, o autor Richard Ruiz identifica três orientações em políticas linguísticas: a língua como problema, a língua como direito e a língua como recurso. A política linguística do Paraguai, através da Lei de Línguas 4.251, se orienta às línguas como um direito, tal como é colocado pelo autor Ruiz. Essas orientações evidenciam os esforços por garantir o uso e a promoção das línguas e condições de atividade, empoderando assim os falantes de Guarani e promovendo sua integração na vida pública e educativa do nosso país. Também é orientada à língua como recurso, já que valoriza o bilinguismo como uma vantagem social e cultural e não como um obstáculo. E investe em si criações para instituições específicas, como a Academia da Língua Guarani, Programa de Educação Bilíngue, demonstrando. José Augusto, de novo seu microfone. Bem, as implicações
são desenhadas para promover e proteger a diversidade linguística. Segundo o marco teórico de alguns autores, Clauss e Guilly, classificam e analisam as políticas linguísticas segundo os diferentes contextos sociopolíticos de cada país. Esse foco examina como fatores históricos, demográficos e de poder influenciam nas decisões governamentais sobre as línguas. No Paraguai, esse marco ajuda a entender por que o país adotou uma política que reconhece oficialmente tanto o espanhol como o guarani, respondendo à sua realidade demográfica, onde quase 30% da população é monolíngue no guarani, o que resultou em leis concretas, as quais já mencionei anteriormente pelos meus companheiros. Obrigado. Bem, boa noite. Eu sou Rosana. Como já foi apontado pelos meus companheiros que já fizeram uso da palavra antes de mim, nós temos um marco legal interessante aprovado em termos de políticas. No entanto, somos conscientes, e isso entra no tema da autocrítica um pouco, que contar com uma legislação, tanto da Constituição Nacional como da nossa lei, Matias, eu só queria abrir o microfone para ir coordenando um pouco também, Rosana. Por isso que eu saí. Pronto, ficamos aqui. Ok, por favor. Não é suficiente contar com a política do nosso país busca promover e proteger o Guarani, que é a nossa língua central, na posição. No entanto, também se refere às demais línguas. E tem componentes que ajudam e colaboram para o cumprimento dessa lei, que tem a ver, por exemplo, com o componente da educação bilíngue, também com outros setores da lei de línguas. Se fala claramente como o Guarani deve estar nos três poderes do Estado do Paraguai. Tem um governo que assenta suas bases no poder executivo, no legislativo e no judiciário, e fala disso. Então, não só os serviços públicos do executivo, que é a instância que a gente pertence, devem estar em ambas as línguas, mas a totalidade dos serviços para os cidadãos. A promoção do Guarani também está disposta nesse marco normativo para os meios de comunicação, tanto públicos como privados. E aí eu quero aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre uma fraqueza que nós temos ainda com relação a meios de comunicação do setor privado. Ainda tem iniciativas, mas a gente não conseguiu chegar ainda nessa paridade que a gente necessita conforme o bilinguismo no nosso país no setor privado. E também as pesquisas no campo das línguas não previstas. Tudo isso guarda relação com a necessidade de assegurar os direitos linguísticos e a inclusão linguística de todas as pessoas, independentemente da sua língua materna. Seja materna, a língua materna castelhana, espanhol, guarani, ou uma porcentagem maior que somos os bilíngues. Seguinte, Matias. As nossas políticas linguísticas temos atores envolvidos em vários estratos sociais, desde o próprio governo nacional, disposto tanto as Constituições nacional como as leis, onde a Secretaria de Políticas Linguísticas é um pouco a entidade reguladora do cumprimento do segmento desses direitos linguísticos, mas também existem organizações culturais e linguísticas. Em nosso país temos as academias, nesse caso eu referiria à Academia Língua Guarani, que se encarrega de tirar as normas. Aqui nas normas a gente fala da normatização por um lado e normalização por outro lado. Também se vem afetados por lei de línguas no capítulo 4 as instituições educativas e, como eu já mencionei, os meios de comunicação. Próximo, Mati. Os âmbitos da implementação da nossa política linguística têm a ver com o setor educação, o setor público e os meios de comunicação, que ainda é um âmbito que temos que fortalecer um pouco mais, sobretudo os meios de comunicação do setor privado. Até aqui. Matias? Bem, vocês me escutam bem? Porque eu já estou com minha apresentação, eu acredito que sim, a gente ouve. Perfeito.
Bem, então, dessa política linguística, então, do nosso país, da experiência do Paraguai, que, como era mencionado pela companheira, que parte um pouco da relação, da criação da Lei de Línguas no ano de 2010 e através da Lei de Línguas, a criação das diferentes instituições que trabalhariam um pouco todos isso que é trabalhado pela política linguística e focado principalmente na língua guarani. Um dos erros que a gente pôde colocar em consideração, primeiramente, para poder também compartilhar, né, o que seria a presença um pouco da preparação, principalmente, né, dos professores para o ensino. Porque quando a gente fala de políticas linguísticas no Paraguai, é o início, foi apontado um pouco o setor educativo, né? Parte um pouco daí para um pouco mais para frente, e como explicavam as companheiras, tratando de trabalhar outras áreas. E o principal problema nesse sentido, como já foi dito, foi a preparação dos professores um pouco para ensinar no entorno bilíngue, já que era uma coisa totalmente nova no momento, né? E a formação adequada que se necessitava nesse momento era praticamente nula, porque para implementar um programa de educação bilíngue de forma eficaz, necessitava certamente dessa preparação, dessa boa preparação, digamos, né? Coisa que não foi possível atingir naquele momento. Também aparecendo um pouco algumas críticas nessa política e a oposição, que principalmente vinha de um setor importante da sociedade, que qualificava e vem um pouco da época da ditadura, que era mencionada pela companheira Solane, onde o Guarani foi rechaçado, onde o Guarani foi declarado uma língua sem status praticamente, né? E muita gente prefere, né, uma língua estrangeira, no caso do Paraguai, principalmente inglês, apesar que estamos num país que temos fronteira com o Brasil, cuja língua é português, nesse caso. Influencia muito no uso da comunicação cotidiana de cada paraguaio, né? Mas ainda assim, a preferência é o inglês e essa inclinação foi de forma muito acentuada e isso a gente conseguiu notar muito, né? Isso é simplesmente por considerar que o inglês era uma língua, um idioma global, franco, e a oportunidades trabalhistas e educativas, né? Que leva um pouco a credencial que, tendo esse foco, a promoção na implementação da educação do Guarani, não tem o mesmo valor desse caso, né, do inglês. Mas simplesmente nisso a gente apontou um pouco o status da língua, né, já que sempre foi associado a língua guarani um pouco como uma língua de certa classe social. Nesse caso, né, a língua da classe camponesa, a classe trabalhadora, a classe indígena, portanto, o status inferior que lhe foi dado a partir daí. Tá cortando um pouco para mim. A mesma situação, eu queria mencionar anteriormente, as oposições, né? E vindo principalmente da família, essa mesma forma nas autoridades, né? Que estavam a favor, já que eles tinham que estudar ou ensinar uma língua guarani, tinha um retrocesso para o crescimento intelectual da sociedade. E atualmente o Guarani, apesar de ser uma língua oficial já reconhecida em 1992 na Constituição Nacional, e apesar de ser parte integral do patrimônio cultural paraguaio, ainda vemos que enfrenta esse problema de estigmatização e preconceito social que o posiciona e que dá um status muito mais baixo em comparação a outras línguas, e principalmente no âmbito profissional e acadêmico. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil que um professor possa fazer as suas aulas em Guarani no centro educativo, porque também se trata um pouco dentro do que a política linguística ter a língua Guarani como uma língua de ensino.
não só como uma língua ensinada, né? Nesse sentido, o preconceito e essa estigmatização que eu já mencionei é muito, muito notório. Então, dessa forma, é o que a gente poderia um pouco explicar e tentar de esclarecer um pouco por onde vai essa questão da política linguística, nesse caso, focando na realidade da situação atual da língua guarani. E como já tínhamos mencionado, é uma língua de origem indígena e é uma língua majoritária com relação ao seu uso na República do Paraguai. Ainda assim, é uma língua minorizada e uma língua que foi colocada para baixo em muitas outras línguas. E por isso, inclusive, o castelhano, o português e o inglês. Então, o Guarani foi colocado num status muito mais inferior nesse sentido. E basicamente é isso que eu queríamos nessa noite compartilhar com vocês nesse espaço e agradecemos muito poder compartilhar isso e esperamos não ter cedido no tempo. E muito obrigado. Muito obrigado, Matias. Muito obrigado a toda a equipe do Paraguai. Muito interessante para nós e para todos, né? Todos os países que estão representados nesse curso. O esforço de oficialização do Guarani no Paraguai talvez é um exemplo exemplar. A gente queria alcançar essa oficialização de uma língua indígena nos nossos países de origem indígena. É muito difícil. No entanto, com todas essa posição vantajosa que existe no Paraguai, segue sendo uma língua minorizada e estigmatizada, né? Então, os desafios nunca acabam, né? Muito bem, muito obrigado. Passamos a Guatemala. A equipe guatemalteca, por favor. Eu acredito que. Vamos ver se consigo. Boa noite. Vamos ver se a gente consegue ter duas apresentações. Seria Guatemala e Honduras. Vamos ver. Vamos começar. Em frente. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Nessa oportunidade, eu quero apresentar a vocês a nossa posição a qual a gente prioriza na política linguística na Guatemala, especificamente para o povo garífuna. Então, aqui nesse caso, eu lhes apresento a professora Shaila Emílio e minha companheira Ada Blanco, Mercedes Branco. Nossa política escolhida tem a ver com o decreto número 19 de 2003, a qual tem o que são os princípios, né? Dos artigos 1, 2 e 3. Um tem a ver com os idiomas nacionais, o idioma oficial da Guatemala, que é o espanhol. No estado, o estado reconhece, promove e respeita os idiomas dos povos Maia, Garífuna e Tinca. Nesse caso, estamos mencionando o Garífuna, né? Com as suas necessidades e todas suas histórias, né? Que marca uma grande diferença. Mas nesse aspecto, podemos também ver o que é a identidade. Os idiomas Maia, Garífuna e Tinca são elementos essenciais da identidade nacional guatemalteca. Aqui podemos dar exemplo, dar conta também ao que se refere às políticas privadas se orientam à unidade nacional. Mas aqui também podemos mencionar o artigo da condição substantiva, né? A qual é o reconhecimento, né,
o reconhecimento e respeito à promoção do desenvolvimento no que se refere ao estado do seu fundamento, em textos dos níveis da administração pública. Aqui, quando se fala de condição substantiva, a nossa condição foi muito forte, por isso a gente pôde perceber que tem muito a ver no que é a intervenção dos povos, da organização, né? Da organização e das propostas, realizar as orientações para que seja, a gente tome em consideração. Então, também as disposições gerais, nas disposições gerais temos o objeto, a presente lei tem por objeto regular tudo relativo ao reconhecimento, respeito e promoção e desenvolvimento e utilização dos idiomas. Mas no decreto número 19 de 2003, tem a finalidade de reconhecer, promover e respeitar os idiomas que sejam vistos como sujeitos de ação, né? Pessoas que têm necessidade de incidir e fazer parte do processo, fazer parte da mudança para a revitalização dos povos, né? Não só garífuna, mas também outros povos. E que interagimos com outros irmãos, que a gente aprende deles e eles de nós. Então, o objetivo geral, com relação à regulação relativa ao reconhecimento, respeito, promoção, desenvolvimento e utilização dos idiomas dos povos maias, garífunas e xinca, essa observância, a Constituição Política da República a respeito do exercício de direitos humanos. Poderia ter muitos elementos, né, da Constituição de Política, mas já na prática foi muito mais forte. Então, por isso que como povo estamos ainda em resistência e seguiremos em resistência até que sejamos ouvidos. É muito importante também ver das políticas do nosso país, os povos garífuna incidiram também nisso, tanto das organizações de mulheres, de jovens, avós, confrarias, irmandades, as igrejas também incidiram em propostas, né? Nesse caso, como professores garífunas, estivemos também realizando propostas, né? Do nível de baixo para cima. Em algumas instâncias, ficaram engavetadas, ficaram nesse detalhe, não se dá seguimento. Mas para isso que a gente está aí, para lutar e para estar aí sempre pendentes do processo, desses objetivos específicos. Então, regular o uso, desenvolvimento e promoção dos idiomas dos povos garífuna, do povo garífuna. Estimular as manifestações artísticas, culturais, científicas de cada comunidade linguística. Aumentar o conhecimento da história, literatura, epigrafia e tradições dos povos indígenas. Garantir o acesso aos serviços de justiça no idioma de cada comunidade linguística. Adotar oficialmente os nomes de municípios, locais, bairros, aldeias, casas, etc., do nosso idioma, do nosso cosmo, da nossa identidade, para que a gente seja, para que a gente fique apropriado, para que a gente se identifique como parte
do globo guatemalteco, para que a gente seja identificado, que a gente não seja somente, que não só veja como folclore, mas que nos vejam como profissionais, como pessoas que vão participar dentro de um processo social, econômico, político, e tudo com relação a isso. Que já está no tempo. É necessário que isso seja considerado, que a gente seja tomado em conta, para que a gente senta a proporção e que nossa mãe natureza não seja vista assim como, desculpa que eu estou trazendo a espiritualidade, mas para que não existam mudanças nesse sentido e que possa ligar conosco, né? Então, essas mudanças, terremotos, a gente tem que ter um equilíbrio muito essencial da espiritualidade. O idioma garífuna é o idioma dos demais povos, dos irmãos que me antecederam, mas que não só fique por escrito, mas que também seja algo prático, para que a gente se ajude um ao outro. Bem, eu fico até aqui para que a irmã Ada possa continuar. Muito obrigado. Shaila. Boa noite a cada um de vocês. Eu vou continuar com algumas características desse decreto. Tem uma série de características que vão, onde diz que facilita o acesso aos serviços de justiça mediante informação e atenção de idioma, no próprio idioma materno. Quando falamos disso aqui na Guatemala, a base desse decreto foi tratada de maneira de que em cada uma das instâncias do Estado exista uma pessoa encarregada de ser tradutora, intérprete. Se alguma pessoa garífuna que não entende espanhol, ou que não fala espanhol, que é o idioma oficial, essa pessoa possa ser traduzir, essa pessoa seria responsável por traduzir o que essas autoridades pretendem expressar. Também é importante fazer menção dos atores que estão envolvidos nesse decreto, que podem estar o Estado, aí teremos ONGs, professores e estudantes também. OTEB, OTEB significa pessoas encarregadas na supervisão educativa que se encarregam de trabalhar tudo relacionado à educação bilíngue e intercultural. Com relação ao âmbito de implementação, se dá em todos os espaços onde se dá a oportunidade a fazer um enfoque nesse caso, como somos professoras, sempre a gente vai focar na parte do processo de ensino e aprendizagem, né? Sabemos que os espaços educativos é muito importante que se dê a implementar em cada decreto que está enfocado na educação bilíngue. Também uma das formas de implementação nos centros educativos realizamos momentos cívicos todas as segundas, também em outros espaços também com relação à difusão de informação nos diferentes espaços que existem no povo. Também, como era mencionado anteriormente, o acesso à justiça, dentro, seja que esteja no idioma materno, e entre outros, né? As conquistas que foram obtidas através desse decreto, um dos principais é assegurar a transmissão e a preservação desse legado às outras gerações. Hoje, na nossa cultura, foi para nós, tanto como professores, também de qualquer forma, da mesma forma, os pais, atualmente é um desafio que estamos enfrentando, já que infelizmente nas casas já não se fala para as crianças com seu próprio idioma. Então, como professores, nós temos uma diferente tarefa, aumentar isso dentro dos centros educativos, promover o acesso à educação, como está sendo mencionada, esse é dos dois é o idioma materno. Só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Shaila e Ada. Muito bem, interessante também a apresentação sobre a política de promoção das idiomas garífuna
na Guatemala. Então, muito obrigado. Nesse momento, a gente tem poucos minutos, 10 minutos, eu acho que não temos muito tempo. Honduras, se Honduras estiver pronto para apresentar, pode fazer isso agora, mas são 10 minutos só mesmo. Ou talvez a gente pode fazer esses 10 minutos para conversar, se tem alguma pergunta que alguém queira fazer, a outra equipe, a outro grupo. Vamos fazer isso melhor. Então, tem algum de vocês que queira apresentar, perguntar algo a outros grupos, algum aspecto que vocês acharam interessante, que vocês queriam perguntar, ou algum comentário também sobre o que que vocês acharam, uma política de algum outro país? A gente conhece as políticas do México, Brasil, El Salvador, Peru, Paraguai e Guatemala, né? Temos vários tipos de políticas, né? Mas principalmente políticas macronacionais, né? Eu tenho uma pergunta, por exemplo, para a política de publicação de esforços de desenvolvimento territorial e língua náhuatl. Em El Salvador, e eu vi que estão sendo publicados audiolivros, se considera semente, né? Para o período de gestação. E eu fiquei muito curioso para saber como seriam esses audiolivros no processo de gestação, né? Ou seja, a infância, mas no processo de gestação, ainda na barriga. Eu fiquei curioso porque eu acho que. Por que que vocês consideraram que os audiolivros são bons para essa etapa, mas não se fazem audiolivros para as próximas etapas, né? Porque a escritura se aprende aos 6, 7 anos, mas não necessariamente se desenvolve a habilidade de leitura, interpretação tão cedo, né? Então seria interessante que houvessem audiolivros para crianças, não necessariamente em gestação, mas inicial, talvez nos primeiros graus de educação básica, né? Nós temos uma experiência no Peru de fazer audiolivros para crianças, adolescentes, e alguns deles estamos começando nas línguas indígenas. Então, eu queria fazer essa pergunta para os colegas de El Salvador para ver quem pode me responder sobre isso. Oi, bem, tema dos audiolivros fomos parte porque foi todo um processo, porque no início é o tema, como eu dizia, de tratar do processo de gestação, então trata com sons, com tambores, nesse estilo, que possam ser estimulantes. Posteriormente, como complemento a isso, se dá o tema de livros táteis, são só superfície. É interessante porque são superfícies, digamos que seja metodologia comum, não é questão lúdica, mas com textos, com tecidos tradicionais, com artesanatos, figuras que são muito tradicionais, que a gente sempre veio pendente ao tema da reivindicação da questão indígena, né? Mais para frente, para as crianças mais velhas, tem alguns livros que chamam Tradições da Minha Terra. E o livro Tradições da Minha Terra é complementado com um festival que a gente organiza de fato na nossa cidade, que se chama Tradições da Minha Terra, que leva atividades lúdicas que complementem o processo dos, da educação que eles viram no livro. Então, tem músicas, tem intercâmbio entre comunidades. Então, todo o processo vai do ponto de vista da estímulo tátil, sensorial, mas também leva sempre o acompanhado de um processo de colocar elementos da nossa cultura indígena, né? Muito obrigado, Cristiane. Agora eu tenho uma pergunta para México. Qual é o risco que vocês veem que o IALI passe da localização que tem ela atualmente para uma secretaria, acho que é uma secretaria de educação, né?
Pode ser, eu posso estar errado, ou cultura. Mas o que que vocês acham dele passar para um instituto que é o INDE, que é um instituto mais propriamente dos povos indígenas? Qual é o risco que uma instituição que tem um alcance tão grande seja incorporado dentro de um instituto que só trabalha com a população indígena? Não sei se isso para vocês é um risco para a política linguística mexicana. Oi, boa tarde. Atualmente estamos setorizados na Secretaria da Cultura e a iniciativa é que a gente fique no Instituto Nacional de Povos Indígenas ou na própria Secretaria de Cultura mesmo, mas atualmente somos uma instituição que tem patrimônio próprio, personalidade jurídica pública, escritório próprio, uma certa autonomia, e a nossa proposta seria setorizar completo na Secretaria da Cultura, ou seja, que já tem orçamento e tudo mais, e programas institucionais estariam de alguma forma alinhados na cabeça do setor. E se a gente fosse para o Instituto Nacional de Povos Indígenas, o risco é que eles seja trabalhado mais o tema da infraestrutura, do desenvolvimento desse tipo de estradas, outras coisas assim de infraestrutura, são coisas muito importantes também, mas o tema da língua e da cultura que acontece entre tudo isso acaba não ficando tão visível aí. Então, sim, a gente vê como um certo risco que não seja visto esse tema da diversidade linguística e que, se bem pode ter progresso nesses aspectos da infraestrutura, que não sejam à custa da cultura nem da perda linguística, da diversidade linguística dos povos. E também a iniciativa não é até agora clara onde ficaríamos, uma vez que a gente saiba. Acho que uma coisa muito importante é que, independentemente de onde a gente fique, se respeitam as atribuições da Lei Geral de Direitos Linguísticos, no artigo 15, indica bem quais são as atribuições desse instituto. Então, importante seria que onde a gente fique, que fossem completas essas atribuições. Inclusive, tem algumas muito recentes que não se viabilizam há 20 anos. Bem, então é isso que a gente está tratando de manifestar para que seja importante, né? Onde a gente fique, que as nossas atribuições não se reduzam. E nisso estamos nesse momento. Não temos muita claridade. Muito obrigado. Muito obrigado, sim, porque o risco é tem uma tendência nos nossos países, em alguns governos, em alguns períodos, que não compreendam que o assunto das línguas indígenas é um assunto de toda a sociedade. E não convém colocar só em um tema de povos indígenas, porque se isso acontece, o resto da sociedade diz: ah, não é meu tema, não me interessa, né? Sim, Angélica? Sim, eu só queria comentar por fim o que o professor Nicandro disse, é que um dos nossos. O que está fazendo com que a balança esteja balançando de um lado para o outro é que aqui no México nós temos a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Então agora está em colaboração conosco, dando uma força para a pesquisa de línguas indígenas das comunidades indígenas, da comunidade de acadêmicos, e tem algumas convocatórias para projetos de revitalização linguística. Então, é nessa arena política que está sendo movido tudo. Estamos com o setor cultural, com o setor de povos indígenas, propriamente também outra parte do contrapeso com a Secretaria de Ciências. Poder pertencer ao próprio governo central, né? Sim, exatamente. O próprio governo central. Muito bem, interessante. Então, claro, uma estratégia é estabelecer esses vínculos, tentáculos, né? Para mais de um setor, para potencializar essas alianças e não ficar enclausurado. Muito interessante essa estratégia. Outra pergunta que eu tinha para o Brasil, para a equipe do Brasil. Então, vocês conseguiram a cooficialização de 37 línguas. Minha pergunta é, qual é a meta? Tem uma meta de cooficializar todas as línguas indígenas? Ou vocês consideram que a cooficialização das línguas
é esperável só para algumas das línguas, digamos, as majoritárias, as mais faladas dentro das comunidades. Não sei se alguém poderia me responder isso. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, já fechamos com o tempo. Se fique alguma pergunta, vocês podem colocar na próxima sessão. Temos amanhã a conversa nessa mesma hora. Lembre-se dessa conversa muito interessante. Temos três painelistas de muito alto nível, né? Está representando a Nicarágua, Mirna Cunningham, mas também Neufila, uma grande dirigente de assuntos indígenas na nossa região, com imenso e um grande conhecimento. Também temos Carlos Santos Amandaño, que é da Costa Rica, que é um linguista com um grande interesse pela sociolinguística, pelos temas de políticas linguísticas e revitalização. Vai ser muito interessante conhecer o que ele está colocando. E também temos Elisa Loncon. Elisa Loncon é Mapuche, do Chile, do sul do Chile, com uma imensa experiência em desenho de políticas linguísticas, em revitalização e em luta pelos direitos dos povos indígenas, posição que levou, inclusive, a levou a ser presidenta da comissão, eu acho que foi da Convenção Constitucionalista do Chile, que foi encarregada de fazer um projeto de constituição política do Peru, que não foi aprovado, mas foi um esforço super importante. Bem, então amanhã temos essa conversa e continuamos com as apresentações. Na sexta, Honduras começa a apresentação da sexta, lembre-se disso, e depois Panamá. Muito bem, até amanhã. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, até amanhã, obrigado. Até amanhã, muito obrigado. Até amanhã, até amanhã. Alguém pergunta, por favor, indicar a hora dos expositores. Eu posso dizer sobre a próxima sessão da sexta. Os expositores são primeiro Honduras, depois Panamá. Em seguida teríamos Equador, Venezuela, Belize, Bolívia e a gente fecha com a segunda equipe do Brasil, tá? Ok, ok, tchau, tchau.